Flamengo de 2019 versus Botafogo de 2024. Eu peguei até uma camisa amarrotadinha para falar sobre isso, porque eu estava aqui e acabei de ver um vídeo na TNT onde os comentaristas debatiam esse tema como se fosse algo debatível. Porque aqui, nessa minha análise, você vai ver uma opinião sem clubismo, mas também sem papas na língua, direto e reto, como deve ser feito e pontuado todos esses raios-x, esse mano a mano. Eu vi muito de ontem para hoje passarem pano para o Botafogo. Primeiro porque o Botafogo, ele não tem vergonha na cara, porque ele foi enfrentar o time mexicano e o time brasileiro ele tem que saber que a realidade nossa é muito mais parelha com a realidade mexicana do que com a realidade do Real Madrid, do Bayern. Então, a seriedade tinha que ser 100% nesse jogo. Ai, mas os caras estavam cansados e ia estourar. Se tivesse cansado de estourar, nem no banco estariam. Botaria o time titular para tentar ganhar. Caso ganhasse, ia fazendo as trocas no decorrer do jogo. Essa era a coisa mais sensata a se fazer. O Botafogo botou um mescladinho. O Botafogo gosta de falar que perdemos com um time mesclado. Mas eles não falam que no jogo Botafogo 4, Flamengo 1 do segundo turno, o Flamengo tinha 2 titulares em campo. Tinha 2, porque Arrascaeta e Gerson entraram. Arrascaeta saiu com 14 minutos do primeiro tempo e Gerson saiu no intervalo. Quando Gerson saiu, estava 1-1. Entendeu? Então, nesse momento, só estava no time o goleiro Rossi e o lateral Wesley, que na época nem titular era. Mas vamos lá. O Botafogo, ele fez uma vergonha ontem tremenda para o Pachuca. Uma vergonha tremenda, sem pormenores, sem passação de pano. Foi um fiasco monumental. Mas vamos lá. Flamengo de 2019 versus Botafogo. Me ajuda, eu não tô com papel, então se eu tiver um esquecimentozinho, vocês relevem que eu vou gaguejar um pouquinho. No gol, goleiro John versus Diego Alves. Antes de começar, eu vou falar o seguinte: quando houver um equilíbrio nessas comparações de o ano de um e o ano de outro, se tiver equilibrado, aí aí você leva em consideração como critério de desempate, você leva o que o cara foi na carreira toda, não só o ano que nós estamos, fazendo aqui o debate. Goleiro John versus Diego Alves. 1-0 Diego Alves, 1-0 Flamengo, não tem comparação. O Diego Alves só sabia... Não, Diego Alves foi... Eu não sou um grande fã do Diego Alves, mas o goleiro John, até os botafoguenses têm ressalva. Entendeu? Eu não venho me dizer que não tenho não, que eu vejo, acompanho todos os blogs de todas as torcidas. Diego Alves na frente. Lateral direita, Rafinha versus Vitinho é o lateral do Botafogo, né? Cara, o Rafinha foi muito importante naquele ano do Flamengo. O Flamengo, nas laterais, foi onde ele houve, com a chegada de Rafinha e Felipe Luiz, foi onde o Flamengo teve um maior acréscimo no seu futebol. Porque o Flamengo, ele já tinha um certo vigor ofensivo, uma volúpia ofensiva, mas era um time claudicante na defesa. Então, junta-se esses dois laterais com o Pablo Mari, que chegou dando aquela experiência, o Flamengo deu um up no seu futebol, assim, que ele saltou da água pro vinho. Mas vamos lá, Rafinha versus Vitinho. Rafinha era melhor, jogou melhor em 2019 e teve a carreira bem superior ao bom lateral botafoguense apenas. Dupla de zaga. Vou analisar a dupla de zaga. Barbosa e o Bastos, né? O Bastos é um angolano, o moreno, o negro, e o Barbosa é o pirocudo, né? Barbosa versus Mari. É Barbosa versus o Mari ou com o Bastos? O Rodrigo Caio. Barbosa versus Rodrigo Caio não dá para largar. Embora esse Barbosa seja um zagueiro de virilidade, que chega, virilidade até também num badalo desse, né? Mas o Rodrigo Caio, ele é zagueiro, ele é como o Léo Ortiz. Ele era craque da posição, sabe? Zagueiro técnico, cabeça erguida, saía jogando. Então o Rodrigo Caio leva vantagem tanto sobre o Barbosa, sobre o Bastos. E o Mari também. O Mari saiu do Flamengo de 2019 diretamente para o Arsenal.
Ele não foi lá para o CSKA, para o Slavia Praga, ele foi para o Arsenal. Devido à sua... Ele foi tão importante naquele time, ele tinha uma cobertura, tinha uma chegada, tinha uma saída, era um zagueiro de excelência. Até agora tá Flamengo 4-0, né? Lateral esquerda, Alex Telles versus Felipe Luiz. Como eu já falei anteriormente, Felipe Luiz, ele deu uma vida tão grande àquela lateral esquerda, porque também era um cara que sabia cadenciar, sabia a hora de acelerar o jogo, de dar um passe mais comprido, de, opa, vamos baixar aqui, vamos respirar. Felipe Luiz por muito, 5-0 Flamengo, né? Exatamente. Vamos para volante. Gregory e Arão. O Arão é o cara mais subestimado da história, até pelos flamenguistas, né? Eu acredito que aqui é a única posição onde vai dar jogo, tá? É a única posição onde vai dar jogo. Porque o Arão, ele foi de suma importância para aquele time. Mas eu aceito, nessa posição específica, o voto ser para o Gregory. Porque no frigir dos ovos, ele fez gols mais decisivos. Mas eu aceito a briga. Então aqui, no caso, eu vou dar o primeiro voto para o Botafogo, em Gregory. Passemos para a posição seguinte. É o Marlon, né? Contra o Gerson. O Marlon é bom jogador, gente. O Marlon é bom jogador. Eu gosto do Marlon e tal. Mas eu vou dizer logo, vou ser direto e reto. O Marlon, no seu melhor dia, ele é pior do que o Gerson no seu modo preguiça. Porque o Gerson, nós sabemos, tem o Gerson modo preguiça, que só quer saber de botar a bunda na bola, e o Gerson modo de combate. O Gerson tá com uns 4, 5 meses que ele ativou o modo de combate. O Gerson jogando no modo de combate, ele é pau a pau com os melhores volantes do mundo. Não vou comparar. Melhores volantes do mundo. Então, se você comparar... E o Gerson atual é melhor do que o Gerson de 2019. Porém, o Gerson de 2019 era muito bom. Marlon versus Gerson não dá briga. Não chega a dar briga. O Gerson é muito superior. Entendeu? Aí vamos agora para as posições de... O pessoal, ele quer emplacar jogadores botafoguenses, aí eles colocam Luiz Henrique contra Everton Ribeiro, para fugir do Luiz Henrique contra BH. Mas aqui, como eu sou um cara sensato, eu vou botar Savarino versus Everton Ribeiro. Savarino foi importante para o Botafogo, não foi? Everton Ribeiro também foi muito importante para o Flamengo. E no frigir dos ovos, aí quando tiver o equilíbrio, aqui é o equilíbrio, porque... Dos dois faziam, eram a mola propulsora do time, a engrenagem, aquele terceiro homem de meio de campo que dava as bolas, que carimbava, que passava. E nessa equiparação, onde há uma certa igualdade, vou pegar a carreira do Everton Ribeiro, gente. Muito. O Everton Ribeiro é craque. É dos poucos que merece a alcunha de craque. O Savarino não é craque. Então, Everton Ribeiro e Savarino é Everton Ribeiro, ok? Tá 6-1, eu até perdi as contas aí. Passemos para a seguinte, Arrascaeta versus Almada. Peguem os números do Arrascaeta e do Almada. Almada é jogador ruim. Almada da seleção argentina. Sim, a cabeça da minha pomba que é da seleção argentina. Mas o Arrascaeta é outro cara que aqui pro âmbito doméstico, o Everton Ribeiro é até mais fraco que o Arrascaeta. Mas o Arrascaeta, ele nessa passagem de Flamengo, de 2019 para cá, ele tem sido mais decisivo, é o cara de gols importantes, de passes importantes. O Arrascaeta, pra gente aqui, ele é craque, sabe? E o Arrascaeta 2019 joga mais bola do que o Almada 2024 do Botafogo. Outro voto para o Flamengo. Aí agora nós vamos para onde? BH versus Luiz Henrique. Olha, nós estamos falando do BH Prime, o BH Gazela Saltitante. Luiz Henrique, bom jogador. Habilidoso, chuta, mas o BH Prime 2019 é também, eu não vou dizer que é superior não, gente, eu vou dizer é muito superior ao Luiz Henrique. BH Prime versus Luiz Henrique é o BH Prime. Se fosse hoje o Luiz Henrique é melhor do que o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique já perdeu um pouco da sua velocidade, já não é o BH Prime, é um BH bom jogador, mas está longe do BH Prime, entendeu? E Igor Jesus versus Gabigol 2019, Gabigol Prime também, contra Igor Jesus, não dá nem briga. Igor Jesus e Gabigol muito superior. Hoje não, hoje o Igor Jesus é 1 trilhão de vezes melhor que o Gabigol. Mas o Igor Jesus no seu bom momento e o Gabigol no seu bom momento é Gabigol por muito. Entendeu? Então agora passamos para quê? Para o técnico. Gente, olha, individualmente,
Tá 10-1 pro Flamengo. 10-1. E a distância tática coletiva dos dois times, ela é maior ainda do que a distância individual. Jorge Jesus, por muito. Flamengo, o pessoal gosta de dizer que o Flamengo teve 5 títulos e 4 derrotas, né? O Flamengo nem 4 derrotas teve. O Flamengo perdeu para Emelec e para Bahia. Aquele jogo lá que o Felipe Luiz já saiu correndo na casa do Gilberto lá em Salvador. O 3-0. Depois disso, o Flamengo veio perder quando estava embriagado e bêbado para o Santos, às vésperas de ir para o Mundial e toma. E a outra derrota que o povo disse que o Flamengo teve foi a do Mundial, Flamengo e Liverpool. Pô, ora bolas, aquele jogo foi empate. O jogo foi empate, entendeu? Aquele jogo foi empate, terminou. O Flamengo teve 3 derrotas, porque eu tô colocando a do Santos. O Flamengo teve 5 títulos e 3 derrotas. Não há nível de comparação, para finalizar, não há nível de comparação entre o Botafogo de 2024 e o Flamengo de 2019. O placar moral é 11-1. 11-1, ok? Abraço.